boa noite a todos e a todas. Gostaríamos de dar início agora ao painel da noite, painel a respeito dos tribunais internacionais. Nós vamos ter, neste momento, a apresentação dos professores. Nós temos compondo a mesa o professor Jorge Fontoura, que é árbitro, presidente do Tribunal Permanente do Estado do Mercosul, professor titular do Instituto Rio Branco, doutor summa cum laude pela Universidade de Estúdio de Palma. E o professor vai abordar os tribunais internacionais e o direito aplicável, limites históricos da teoria das fontes em face das novas demandas do contencioso entre os Estados. Eu cedo a palavra ao professor Jorge. Sem maiores delongas, boa noite a todos. Claro, uma grande satisfação estar na Academia de Direito do Largo de São Francisco, nossa querida Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, compondo esta mesa ímpar, a excelência dos professores, a qualidade, o prestígio dos professores. E se eu tivesse que falar sobre cada um deles, provavelmente eu perderia os poucos minutos que eu tenho para falar, então eu vou abreviar, vou pedir licença aos modos acadêmicos e vou deixar de fazer os encômios necessários e que são importantes, evidentemente, até porque ça va de soi, a qualidade, a competência de todos os meus colegas aqui dessa mesa. E dizer também que é muito oportuno falar-se de tribunais internacionais aqui na Faculdade de Direito, porque este é um celeiro de juízes internacionais. Se nós fizermos aí uma pesquisa recente da presença brasileira no espectro internacional, a presença brasileira no cenário internacional, nós veremos que fatalmente os tribunais ou tiveram, ou têm, ou terão um juiz que foi criado, que foi forjado no espírito da São Francisco, desse prodigioso Departamento de Direito Internacional, que já deu figuras extraordinárias. Eu lembro o professor Marata Rangel, lembro o professor Luiz Olavo Batista. Eu estive recentemente com o presidente do órgão de apelação da OMC, um mexicano extraordinário, e ele me disse: olha, tudo aqui é muito fácil, difícil é substituir o Luiz Olavo Batista. Então, justamente para demonstrar a vocês do que eu estou falando. E a respeito do meu tribunal, lembrar que Grandino Rodas passou por lá, o Velber Barral está lá, lembrar, enfim, professores prodigiosos, aqui ao meu lado o professor Vasconcelos, e todos eles de alguma forma vinculados ao espírito, a esse espírito aberto, conceptivo, projetado, às vezes provocador, que deve ser o espírito da universidade, principalmente quando nós falamos de direito internacional. E nesse passo, eu imediatamente me curvo ao motivo condutor da minha comunicação, a respeito justamente dessa questão dos tribunais internacionais projetados ao seu significado e também ao para quê, o que devem fazer esses tribunais internacionais nesse momento em que vivemos. Claro, é o momento do aumento expressivo dos tribunais internacionais. Não vamos usar adjetivos aqui, vamos apenas partir da constatação. E há formas variadas de nós interpretarmos esse fenômeno. A primeira delas é a forma positiva, e verificarmos que está acontecendo aí o primado do direito no cenário internacional, como sempre costuma dizer o dileto professor Cansado Trindade, não é? Então nós estamos aí no momento da predominância, da prevalência do direito também no cenário internacional, que sempre foi um cenário um pouco anárquico, um pouco avesso às ideias de tribunais internacionais. Então eu vou fazer alguns comentários a respeito disso, lembrando que aqui eu estou falando como professor e não estou aqui representando uma instituição internacional, até porque estou aqui ao lado do secretário-geral e tenho aqui que me policiar em relação àquilo que eu vou dizer. Mas como ele também é professor, então nós estamos em um ambiente acadêmico e aqui só é proibido não ter ideias, vamos pensar um pouco essa questão dos tribunais internacionais partindo de uma premissa que eu considero essencial.
os tribunais operam quando a política fracassa. Logo, os estados não gostam, as burocracias estatais não gostam da atitude judicial para se resolver um conflito. Tá bem? Então, é essencial que aqueles que lidam com os tribunais internacionais saibam que é normal que haja esse mal-estar entre as burocracias dos estados e os juízes internacionais quando em face de um determinado problema a ser resolvido. Quando se chegou a essa fase, é porque realmente houve um conluio de situações, de fracassos políticos, nada funcionou, e nós sabemos até que estatisticamente os conflitos entre estados são normalmente resolvidos pelas diplomacias presidenciais ou pelas negociações diretas. Então, falhou não só a negociação direta, falhou também a intervenção dos terceiros, né, a segunda fase do processo da busca da solução, e se chegou à instância judicial. O ambiente não é bom, o clima não é bom. E é justamente nesse momento que nós devemos lembrar que existe ali uma relação bastante curiosa, que é a relação do juiz que aplica o direito internacional, que é um direito curioso, porque ele é escrito e não escrito ao mesmo tempo, isso é único também, não é com fontes iguais. E lembrando que, paralelamente a esse direito posto, já que nós estamos na casa da ideia, existe também o direito pressuposto, que é o dos princípios gerais do direito. E aí nós estamos diante da grande dúvida, né? O que deve fazer o juiz internacional? Então, ele deve optar pelo direito que está consubstanciado nos textos factícios, ou ele deve usar pelos caminhos infinitos dos princípios gerais do direito. O que aplicar? Bem, eu acho que é essencial, diante dessa delicadeza do momento, estados que são legisladores do seu próprio direito e juízes internacionais, que haja uma cautela, um compromisso com a realidade. Que os juízes internacionais estejam ancorados na realidade, antes que no manto diáfano da fantasia. É melhor que fiquem na cruez da verdade, na dificuldade da verdade, do confronto político, dos grandes temas que normalmente dizem respeito ao contencioso internacional, e é essencial que isso ocorra porque as particularidades do direito internacional criam uma delicadeza de relação que normalmente não existe na judicatura interna. E nós sabemos até em sociologia do direito de bairro que juízes internos não são bons juízes internacionais, porque isso acontece, são transições que normalmente ocorrem, mas são percepções totalmente distintas. Porém, árbitros que chegam a funções judicantes internacionais têm uma maior atitude em relação à compreensão da delicadeza que, no mais das vezes, condiciona um confronto de estados ou um confronto envolvendo interesses de estados que normalmente ocorre em um processo internacional. Bem, a questão singela é a seguinte: se os juízes internacionais só aplicassem o arcabouço factício, eles estariam também muito limitados. É necessário que se vá ao princípio, que se vá à alma, até porque o direito internacional tem essas duas vertentes, como eu disse a vocês. Né? E, então o juiz internacional estaria muito mais solto, ele estaria muito mais liberto para sair do corpo e ir à alma da norma. Né? Poder atuar criativamente, construtivamente, agora sempre o fazendo com essa cautela de saber que ele está lidando com o réu, que é também o legislador de sua própria norma. E, claro, isso muitas vezes não é fácil. No contencioso comercial, talvez se resolva isso mais facilmente. Mas no contencioso político, e as grandes questões hoje do direito internacional são questões políticas, claro, a situação fica muito mais delicada. O direito internacional ainda é
muito voluntarista, é ainda o direito internacional da cláusula facultativa da jurisdição obrigatória. É muito complicado explicar isso aos alunos na faculdade de Direito, porque é uma figura que foge à lógica normal das coisas, porém é justamente a realidade do direito internacional, a realidade na qual nós vivemos. E lembrar que esse compromisso com a realidade, que leva a decisões internacionais compreensíveis, é que faz a credibilidade do direito internacional. Porque sentenças que não serão cumpridas são justamente sentenças de morte também para a própria credibilidade do direito internacional. Não basta decidir, não basta aplicar o império do direito, mas também é necessário ter um compromisso com a credibilidade, um compromisso com a confiança que os destinatários da busca da solução no direito internacional tenham em relação aos seus tribunais internacionais. E uma última palavra, é justamente em relação à ideia de que não há hierarquia entre tribunais internacionais, embora muitas pessoas não saibam disso. Os tribunais internacionais são absolutamente livres na sua capacidade de construir, inclusive, o direito. Nós sabemos que muito do direito internacional se fez na jurisprudência internacional, e que a jurisprudência nem sempre seguiu uma previsão factícia ideal, talvez tenha ido além, talvez tenha sido proativa, tudo bem, mas que isso seguramente foi feito com a cautela, que eu disse a vocês, essencial, sabendo que aquele contencioso internacional não é um contencioso que se faz com a certeza da mão do oficial de justiça, da mão do poder do Estado, da mão do carrasco, porque o direito internacional tem outras características. Não há hierarquia entre tribunais internacionais, é necessário que exista complementariedade, é necessário que exista compreensão, é necessário que exista diálogo, que as autoridades judiciais internacionais conversem. É possível que exista uma greve de caminhões na fronteira da Áustria que envolva a Corte de Justiça das Comunidades Europeias, a Corte de Justiça da União Europeia e também a Corte Europeia de Direitos Humanos. É a mesma greve, o mesmo fato jurídico, mas que se transforma em um fato juridicamente relevante perante duas cortes, claro, e cada uma terá a sua maneira de ver a coisa. E o que ocorrerá se não houver diálogo? Uma delas será prejudicada em sua credibilidade. Então é essencial que ocorra o que houve, nesse caso que eu estou dizendo a vocês, que os juízes conversem, que os juízes dialoguem, tenham atitudes proativas na ideia da construção, da regra do direito, da prevalência do direito sobre alcançar a oportunidade, mas também da credibilidade das instituições jurídicas internacionais. Muito obrigado. Gostaria muitíssimo de agradecer ao professor Fontoura pela sua exposição, como sempre muito didático, inclusive com frases poéticas. A gente pega isso para bem uma observação. Ele até falou, eu até fiz questão de anotar, os juízes internacionais devem ousar pelos caminhos infinitos dos princípios gerais do direito. O professor Fontoura, além de... Esse eu não sabia. Então, além de poeta, o professor ele tem essa característica de nos abrilhantar com as suas palestras e nos ensinar, inclusive, a língua portuguesa. Eu tive a oportunidade de participar de uma banca a qual ele estava lá e ele falando a respeito do verbo coadunum. Então, eu gostaria de agradecer em nome do professor Wagner, da coordenação do evento, por toda a gentileza do professor de se deslocar e sempre estar presente, prestigiando os eventos e sempre nos abrilhantando. Obrigada sempre, professor, e agradeço pela conferência. Gostaria agora, então, de passar a palavra, conceder a palavra ao professor Flávio Trevisan, que, como todos nós sabemos, é um grande especialista na área
de direitos humanos. Sabemos que temos aqui alunos com grandes questões inquietantes do direito para fazer questões, afinal vai ser aberto questões. E então eu gostaria de apresentar a professora Flávia. A professora Flávia é doutora pela Universidade Pontifícia Católica de São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, e também orientada o professor Antônio Augusto Casas. Uma boa noite a todos e a todas. Eu gostaria de dizer da minha alegria e me somar a esse simpósio brasileiro sobre cortes e tribunais internacionais. Cumprimentar o professor Wagner Menezes, agradecer profundamente a honra desse convite, estender os meus cumprimentos à presidenta dos nossos trabalhos, professora Cibele, professor Jorge. É sempre um prazer ouvi-lo, aprendemos muito com quem reúne não só a reflexão teórica e a militância, a prática, a experiência, o bom senso. Estender os meus cumprimentos ao professor Rafael, ao professor Geraldo, à professora Beth, e dizer da minha alegria em poder estar aqui, contribuindo especialmente com a temática da Corte Interamericana e da sua jurisprudência. Eu gostaria, nos meus 20 minutos, de trabalhar esse tema à luz desse diálogo necessário. O professor Jorge mencionava a necessidade, ao final da sua fala, de um diálogo, do princípio da complementariedade e o quão importante é buscar esse diálogo profícuo entre a ordem regional, no caso do sistema interamericano, e as ordens locais. Então, a minha provocação aqui é em que medida o sistema interamericano, notadamente a Corte Interamericana, com a sua jurisprudência, tem tido a força catalisadora de gerar o que eu chamo de direito constitucional regional transformador, um constitucionalismo regional transformador. E eu parto de 3 perguntas. Por que, o que estaria a justificar esse constitucionalismo regional transformador na América Latina? Como ele se estabelece e para quê? Quais são as ambições deste projeto? Então, eu começo com a primeira questão e que nos demanda aí olhar para 3 características que demarcam a paisagem latino-americana. Então, por que esse constitucionalismo regional transformador? Por 3 argumentos. Primeiro, porque a América Latina ostenta o maior grau de desigualdade do mundo. Então, não estamos falando de qualquer região, mas estamos lançando o desafio deste tribunal incidir na região mais desigual do mundo. 5 dos 10 países mais desiguais do mundo estão na América Latina, dentre eles o Brasil. 40,5% das crianças e adolescentes são pobres. Essa pobreza é etnizada e feminizada na nossa região e tem como alvo central as populações indígenas e afrodescendentes, sofrendo mulheres e crianças formas múltiplas de discriminação, a overlapping discrimination. Segundo dado, é a região não só mais desigual, mas a mais violenta do mundo. Concentra 27% dos homicídios, tendo apenas 9% da população mundial. 10 dos 20 países com maiores taxas de homicídio do mundo são latino-americanos. Desigualdade, violência. Terceiro dado, centralismo do poder. Pesquisa Latinobarômetro de 2013. Vejam vocês, de acordo com a pesquisa, 31% dos entrevistados consideram que pode haver democracia sem partidos políticos. 27% consideram que a democracia pode funcionar sem o Congresso Nacional. Eu me refiro a dados de 2013. E, embora 56% dos entrevistados considerem a democracia preferível a qualquer forma de governo. Ou seja, temos o fenômeno do hiperpresidencialismo, ou formas de democracia delegativa. A região sofre com o centralismo autoritário, expandiu direitos sem, contudo, efetivar as reformas institucionais necessárias à consolidação do Estado democrático de direito. Convivemos com a cultura da violência, da impunidade, com a baixa densidade do Estado de Direito, precária tradição de respeito aos direitos humanos no âmbito doméstico. Segunda questão, a partir desse quadro, como a partir da jurisprudência da Corte Interamericana, este quadro pode se transformar, vendo aqui nos direitos humanos, na linha de Habermas, a utopia realista.
na busca da construção de sociedades mais igualitárias e mais justas. E nós que trabalhamos com direitos humanos, trabalhamos com a indignação, com a esperança, mas, sobretudo, com a ânsia de transformação. Como estabelecer o que impulsiona esse constitucionalismo regional transformador? Mais uma vez, 3 são os fatores. Primeiro, o crescente empoderamento do sistema interamericano e a difusão de estándares protetivos internacionais e seu impacto transformador na região. 2, a emergência de constituições latino-americanas marcadas por cláusulas de abertura constitucional que permitem o diálogo entre a ordem interna e a ordem internacional. 3, o fortalecimento da sociedade civil na sua luta por direitos e por justiça. Qual é o balanço do sistema interamericano? Lembrando que nós estamos em 2014 e que o leading case foi em 89. Primeiro caso sentenciado, caso Velázquez Rodrigues contra Honduras, data de 89. Portanto, é um piso jurisprudencial relativamente recente. O balanço que teço é: 1. O sistema permitiu a desestabilização dos regimes ditatoriais. 2. Exigiu justiça e o fim da impunidade nas transições democráticas. 3. Demanda o fortalecimento da institucionalidade democrática, com o necessário combate à violação de direitos humanos. E 4. A proteção aos mais vulneráveis. O sistema, na minha visão, nasceu para não funcionar. É um sistema que nasceu para não funcionar, porque a Convenção Americana de 69 entra em vigor em 77, e dos 11 estados partes, à época, menos da metade tinha governos eleitos democraticamente. Portanto, a paisagem, texto e contexto, não aí nos permite qualquer associação, ou seja, a emergência dos direitos humanos num ambiente marcado por ditaduras no Cone Sul e por conflitos armados na América Central. Contudo, o sistema se empodera e gradativamente, tendo como oxigênio a sociedade civil articulada no Transnational Network, envolvendo vítimas, ONGs locais e ONGs regionais e internacionais, tem permitido fortalecer o Estado de Direito, a democracia e o regime de direitos humanos na nossa região. Eu aqui compartilho um estudo que fiz, que teve como matéria-prima garimpar as sentenças e as opiniões consultivas da Corte Interamericana. E eu construo aqui uma tipologia de casos que remetem a 6 categorias diversas de violações de direitos humanos. Então, se nós avaliarmos o que se passou no México, capa do El País da sexta-feira, 43 estudantes desapareceram. O caso foi submetido à Comissão Interamericana. Portanto, o desaparecimento forçado é um tema do passado e do presente. É um tema que culminou com a primeira sentença condenatória da Corte, em 89, e é um tema vivo, presente, lamentavelmente, na paisagem de 2014. Então, a primeira gama de violações tem a ver com esse legado que se perpetua no que se refere ao regime autoritário. Tem a ver com as temáticas desaparecimento forçado, tortura, execução sumária, arbitrária e extrajudicial. Segunda categoria de violações tem a ver com temas de transitional justice. O professor Geraldo e eu temos tido o grande prazer de colaborar ativamente com a Comissão Nacional da Verdade. Tivemos várias reuniões com os membros da comissão, que tem na sua liderança o professor querido amigo desta casa internacionalista, Pedro Dallari. Nas últimas reuniões que tivemos, o ponto era a jurisprudência da Corte Interamericana no que se refere às leis de anistia e a necessidade do Brasil cumprir a sentença da Corte, no caso Gomes Lund. A jurisprudência da Corte é bastante sólida, tendo como origem o caso Barrios Altos contra o Peru de 2001, caso esse que embasou a decisão da Corte Argentina em 2005 a invalidar a Lei de Obediência Devida e a Lei de Ponto Final. Temos ainda o caso chileno, Almonacé Arellano e outros contra Chile, invalidando decreto-lei da era Pinochet, que perdoava os crimes praticados ao longo de 73 a 78, e temos o caso Gomes Lund, além do caso Gelman. A Corte é uníssona em afirmar que as leis de anistia constituem um ilícito internacional, porque denegam justiça às vítimas, porque obstam o dever do Estado de investigar, processar, julgar e reparar
as graves violações. Tenho a honra de ter uma coluna no jornal o Globo, uma vez por mês, e o artigo que eu escrevi essa manhã, que será publicado depois de amanhã, tem a ver justamente com o tema verdade, justiça e reformas institucionais, e começa citando a declaração do professor Pedro Dallari, coordenador da comissão. Foi publicado isso nos jornais, já 7 de novembro, recentemente, que no seu relatório final, a Comissão Nacional da Verdade recomendará a estabilização das violações de direitos humanos. Eu endosso aqui a decisão da Corte, entendendo que a decisão da comissão está em plena consonância com a normatividade e jurisprudência internacional, sinalizando ao necessário cumprimento da sentença da Corte Interamericana, no caso Gomes Lund e outros. O argumento é simples: tortura, desaparecimento forçado e execução sumária são crimes contra a humanidade, insuscetíveis de anistia e imprescritíveis. Nada, nenhuma circunstância excepcional, seja estado de guerra, instabilidade política, qualquer outra emergência pública, pode ser invocada para justificá-los. Lembro também o caso Lacacantuta contra o Peru, em que a Corte sustenta que o aparato estatal foi indevidamente útil em cometer crimes de Estado e manter os seus agentes impunes. O ius cogens resiste aos crimes de Estado, impondo-lhes sanções. Ademais disso, temos uma terceira categoria de violações que lidam com a institucionalidade democrática e consolidação do Estado de Direito. E aqui eu cito 2 casos dramáticos. Chocron contra a Venezuela, julgado em junho de 2011, Reverón Trujillo contra a Venezuela, junho de 2009, e outros tantos, cujo tema é o mesmo: destituição arbitrária de juízes. E o que está em jogo, claro, é o Estado de Direito, a independência judicial e o direito à proteção judicial. Temos uma quarta gama de casos que tem a ver com direitos de grupos vulneráveis. E aqui a jurisprudência é sólida ao afirmar o direito dos povos indígenas à terra, com uma visão coletivista, ou seja, para esses povos a terra não é uma temática de possessão ou produção, mas um elemento espiritual, material, e que tem a ver com o seu legado cultural, porque para esses povos há uma responsabilidade dos vivos para com os mortos, e a Corte, sensível à identidade cultural, fixa, inclusive, danos espirituais a favor dos povos indígenas, quando, além dos danos materiais e morais, quando territórios são devassados. Então, temos casos aí paradigmáticos: Mayag Navashingue contra a Nicarágua, Iaque Achá contra Paraguai, Chacmocacé, temos Sarayacu contra Equador, tratando do direito à consulta prévia dos povos indígenas, no que se refere a decisões que afetem o seu destino. Temos casos envolvendo crianças, inclusive hoje ou ontem foi tema deste simpósio a última opinião consultiva da Corte, a número 21 de 2014, sobre a questão das crianças no contexto de migração e a necessidade de proteção. E quem bateu as portas da Corte foi o Mercosul. Então isso é fantástico, porque simboliza que o Mercosul está endossando e reconhecendo a jurisdição da Corte. Temos também a temática das mulheres, caso paradigmático da cidade Juárez, a feminicídio envolvendo a matança de 370 mulheres. A Corte condena o México ao dever de investigar, sob a perspectiva de gênero, as graves violações ocorridas. Caso Karen Atala, envolvendo o direito à diversidade sexual, a Corte enaltece como normas peremptórias, cogentes, o direito, o princípio da igualdade e a proibição da discriminação, entendendo que a orientação sexual não pode ser critério de redução e restrição de direitos. Finalmente, temos a categoria dos direitos sociais e ainda temas da agenda contemporânea dos direitos humanos, que seria a 6ª categoria e última, envolvendo, eu citaria aqui o caso Artávia Murilo contra a Costa Rica, sentenciado em 28 de novembro de 2012. O tema era a fecundação in vitro sob a ótica dos direitos humanos. Inclusive, teria a honra, na quarta próxima, em viagem à Costa Rica, com os juízes da Corte Interamericana, haverá um curso de capacitação para o Poder Judiciário da Costa Rica. Lembro aqui que o caso, o ponto de partida foi uma decisão da Sala Constitucional da Corte Suprema de Justiça da Costa Rica, de 15 de março de 2000, que proibiu a prática da fertilização in vitro, sob argumento de que atentaria
claramente contra a vida e a dignidade do embrião. E a Corte condena a Costa Rica, alegando que aquela decisão afrontaria o direito à vida privada e familiar, o direito à saúde sexual e reprodutiva, o direito ao gozo dos progressos científicos e tecnológicos, e um argumento interessante que estaria a violar o princípio da não discriminação, porque os casais e indivíduos inférteis estariam em uma situação de desvantagem e aquele procedimento compensaria tal situação. O que eu gostaria aqui também de salientar é que, à luz de um sistema jurídico multinível, em que há ordem local, regional e global, e que, eu diria, o grande princípio e valor é o valor da dignidade humana, a Corte tece uma interpretação cosmopolita, dialógica. Por quê? E, sobretudo, eu diria, os casos mais elaborados, aí os mais recentes, desde 2010, a Corte olha para si mesma, por exemplo, o caso Sariacu contra Equador, olha para si mesma, avalia qual é a jurisprudência que tem sobre povos indígenas, sobre o direito à consulta prévia, livre e informada. Olha para os lados no marco de um diálogo horizontal com as cortes regionais, dialoga com o sistema global, com a ONU, dialoga com o direito comparado, com a normatividade, com os marcos jurídicos e jurisprudenciais latinos, americanos, e busca uma solução que seja capaz de louvar da melhor maneira os direitos humanos. Esse diálogo ao qual o professor Jorge fazia menção, eu achei muito interessante a primeira frase, que dizia ele, os tribunais operam quando a política fracassa, e a importância dos tribunais terem credibilidade, confiabilidade e tudo mais, eu agregaria o quão fundamental, porque eu venho da área de direito constitucional, é que o direito constitucional tenha poros, seja permeável, com cláusulas abertas ao diálogo. E esta é a marca do direito constitucional latino-americano. Não só a cláusula de abertura da Constituição de 88, artigo 5º, parágrafos 2º e 3º, Constituição argentina, Constituição chilena, Constituição boliviana de 2009, equatoriana de 2008, a mexicana sofreu uma reforma em junho de 2011 com uma cláusula refinada de abertura, pautando a hierarquia constitucional dos tratados de direitos humanos e a regra interpretativa fundada no princípio pró persona. Não é por acaso que que a Corte Mexicana, recebeu da ONU, em 10 de dezembro de 2013, o Prêmio de Direitos Humanos, que não foi conferido excepcionalmente a uma personalidade, senão a uma instituição. Por quê? Porque louvava o controle da convencionalidade, pela sua capacidade de incorporar parâmetros protetivos internacionais de direitos humanos e a jurisprudência protetiva internacional. Portanto, temos cláusulas de abertura constitucional e temos o princípio pró-ser humano, inspirador dos tratados de direitos humanos, e isso fomenta o diálogo em matéria de direitos humanos. Com isso eu termino, nos meus 3 minutos finais, pautando a última questão, para quê? Quais são as ambições desse constitucionalismo regional transformador, que tem como alimento a jurisprudência, a força catalisadora da Corte Interamericana. Eu terminaria com 3 desafios. O primeiro deles, a importância de fomentar uma cultura jurídica inspirada em novos paradigmas, na emergência de um novo direito público, estatalidade aberta, diálogo jurisdicional, prevalência da dignidade humana, interdisciplinariedade e um sistema jurídico multinível. Houve um seminário muito interessante no Instituto Europeu, em Florença, e com o NYU, Harvard e outras universidades, o professor Joseph Weiler foi o coordenador, em junho deste ano, poucos meses atrás, e a ideia era esta, pensar um novo paradigma no campo do direito do século XXI, em que não há mais fronteiras entre o internacional e o interno, em que há pontes entre os saberes e não muros, portanto, entoando a ótica da interdisciplinaridade. Aí, uma nova racionalidade, uma nova ideologia jurídica, um novo paradigma é fundamental. Segundo ponto, fortalecer o sistema interamericano na sua universalidade, institucionalidade, independência, sustentabilidade e efetividade. E, finalmente, avançar na proteção dos direitos humanos e da democracia e, ademais, do Estado de Direito na região mais desigual e mais violenta do mundo. Muito obrigada.
Gostaria de agradecer à professora Flávia mais uma vez pela brilhante palestra. Uma vez mais, ressalto que sempre com muita didática e com muita envergadura de informações, inclusive muito atuais, muito recentes, ela nos brinda com uma explanação assim, muito clara e muito consistente. Professora Flávia, mais uma vez, em nome do professor Wagner do NET, nós agradecemos a sua participação no evento. Gostaria agora de conceder a professora Elizabeth Meireles, Elizabeth de Almeida Meireles, ela é professora da casa, é professora do Departamento de Direito Internacional e Comparado. A professora, ela se dedica à área de Direito Ambiental e eu gostaria agora de colocar, por gentileza, nos brindes com sua palavra. Obrigada, é sempre um prazer falar nas palestras do NET, e especialmente acompanhada por pessoas não apenas ilustres, mas também pessoas muito queridas. Então, não é sempre que a gente tem esse privilégio de compartilhar a mesa com pessoas brilhantes, que contribuem muito para o avanço do direito, mas ao mesmo tempo pessoas que são, do ponto de vista humano, da sua essência humana, pessoas muito especiais. E eu gostaria de começar dizendo que a minha palestra tem tudo a ver com o que falou o professor Jorge Fontoura. Como de hábito, nós estamos sintonizados. E exatamente eu vou procurar mostrar as limitações das fontes tradicionais no que diz respeito, também está muito vinculado ao que disse a professora Flávia Piovesan, das novas necessidades de uma sociedade internacional sui generis. Né? Eu achei muito interessante a professora Flávia falar em indisciplinariedade. Eu digo sempre que eu já passei um pouco da interdisciplinariedade quando estudo, quando pesquiso os temas ambientais, porque não é mais só interdisciplinariedade, é a transdisciplinariedade. É algo que vai além da interdisciplinariedade, e o direito internacional do meio ambiente é transnacional, é transdisciplinar e transgeneracional. Ele vai além das fronteiras tradicionais e isto efetivamente demanda soluções, caminhos jurídicos inovadores. Alguns desses caminhos jurídicos nós já temos. Eu mencionaria, por exemplo, a importância dos regimes regulatórios em matéria ambiental, a inovação que eles representam, o fato de que os órgãos governativos desses regimes regulatórios frequentemente buscam soluções que vão além ou passam à margem das soluções judiciais tradicionais, mas também enfrentamos sérios desafios. Eu disse ao professor Wagner, ele não está aqui, ele às vezes briga comigo, porque ele diz que eu não gosto dos tribunais internacionais. Não é que eu não gosto dos tribunais internacionais. Não quero, eu sou contra a criação de um tribunal ambiental. É que eu simplesmente entendo, como disse o professor Jorge Fontoura, que os nossos tribunais internacionais realmente carecem de uma atualização. Frequentemente não é culpa deles. O professor Jorge e eu discutimos, acho que há 2 décadas, as necessidades de reformar o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Mas o que eu vou procurar demonstrar é exatamente como essas limitações podem ser contraproducentes. E, especificamente, analisando a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça.
E queria começar dando um depoimento pessoal. Quando eu vim fazer Direito, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu não pretendia ser advogada do Rio Branco. Desde os 12 anos, o meu sonho era do Rio Branco. E quando no terceiro ano da faculdade, eu comecei a ter aulas de Direito Internacional Público com o professor Maroto e Psulaffer, e me apaixonei definitivamente pelo direito internacional. E um dos temas no direito internacional que me fascinava exatamente a questão da jurisprudência dos tribunais internacionais. Eu continuo gostando desse tema, mas no que diz respeito à atuação especificamente internacional de justiça, face às ações ambientais, nós sentimos claramente essa insuficiência das fontes do tratamento consagrado às questões ambientais. Por isso mesmo, mas eu tenho uma rinite alérgica. E ar-condicionado é mortal para quem tem rinite alérgica. E então, eu fiz uma análise, um estudo, partindo de algumas críticas, de algumas constatações a respeito da atuação da Corte Internacional de Justiça perante o direito internacional do meio ambiente. Em um artigo publicado em 1996, portanto faz quase 20 anos, a professora Malgosia Fitzgerald, que é uma das grandes especialistas nessa área no mundo, já chamava atenção para o fato de que o direito ambiental ocupava um espaço muito pequeno nas preocupações, na pauta de julgamentos da Corte Internacional de Justiça. E efetivamente essa sentença, essa situação não mudou. Só para vocês terem um exemplo, em 93 a Corte criou, dentro das competências que ela tem de acordo com o artigo 36, uma Câmara especializada em questões ambientais, uma Câmara para questões ambientais. Na época, eu lembro que o professor Guido Soares, nosso querido mestre, comemorou muito a criação dessa Câmara para questões ambientais. Muito bem, em 2006, 13 anos depois de criada a Câmara para Questões Ambientais, quando deveria ocorrer a eleição de um novo juiz para a chefia dessa Câmara, o presidente da Corte chegou à conclusão que não iria eleger o novo presidente e queria desativar essa Câmara de Questões Ambientais, porque em 13 anos nenhuma questão ambiental tinha sido julgada pela Corte Internacional de Justiça. Não é que as questões ambientais não tenham sido julgadas, mas é que, como disse o professor Jorge Fontoura, as fontes, as soluções encontradas não atendem às necessidades dessa área. E quando foi decidida na prática a extinção dessa Câmara, o juiz Ahmed Yusuf da Corte declarou que seria o candidato natural a presidente dessa Câmara, declarou que era mesmo melhor que o direito, que a Corte Internacional de Justiça se ativesse às fontes clássicas do direito internacional. Muito bem, eu fiz há algum tempo um levantamento da jurisprudência da Corte para pensar e verificar se surgiram ou não questões ambientais perante a Corte Internacional de Justiça. E em uma primeira seleção, eu consegui levantar quase 10% dos casos que já foram levados à Corte, cerca de 39 casos, que versavam de forma direta ou de forma transversal sobre questões ambientais. E depois separei essas questões
em 3 grupos. Um grupo de questões que, em última instância, envolviam questões clássicas, demandas clássicas em torno da fixação de território, fixação de limites territoriais, mas que tinham consequências sobre a regulamentação dos recursos naturais dessa área. E descobri que essa é a maioria dos casos que já foi julgado pela Corte. Casos que se iniciaram já em 49, em 51, com um caso famoso que foi o Manquier e Crerros, envolvendo soberania territorial, e que continuam até hoje. Só para vocês terem uma ideia, na atualidade, mesmo, em 2014, das 5 questões que entraram perante a Corte, apresentadas perante a Corte Internacional de Justiça, 3 têm por objeto questões territoriais, especificamente delimitação marítima, em diversas partes do mundo, tá? E 2, na verdade, são, em última instância, 7 demandas, mas que foram reduzidas a 3, apresentadas, existe gente, não estou inventando, pela Federação das Ilhas Normas de não proliferação. E entre os argumentos levantados pela Federação das Ilhas Marshall, figuram também argumentos ambientais. Mas a questão principal é a questão da utilização, da manutenção de estoques de armas nucleares e, principalmente, a realização dos danos provocados pelas experiências nucleares. E isso é apenas um exemplo da forma como as questões ambientais surgem perante a Corte. Nós temos um segundo subconjunto, que é um conjunto de questões que envolvem a captura de recursos naturais ou então a utilização desses recursos e a sua regulamentação, a sua proteção. E aí eu cheguei à conclusão que nós temos apenas 4 casos, 3 deles envolvendo pesca em geral, e o último, mais conhecido de todos, o caso apresentado pela Austrália contra o Japão pela captura das baleias a título de realização de experiências científicas, ou a captura de um grande número de baleias, inclusive algumas espécies especificamente protegidas. Então, nós temos um número limitado de casos envolvendo a captura e a proteção de recursos naturais. E o terceiro grupo de casos envolve casos de poluição. E, por incrível que pareça, nós temos relativamente poucos casos envolvendo a poluição. Um dos mais conhecidos é o caso que envolveu as chamadas papeleiras, a construção de 3 usinas de celulose, autorizadas pelo governo uruguaio, junto ao Rio da Prata, junto à fronteira argentina. Muito bem, como a Corte Internacional de Justiça resolveu esses 3 conjuntos de casos? Aqueles que têm um tema clássico, delimitação de fronteiras, mas que de forma transversal abrangem a questão ambiental, os que envolvem a regulamentação, a captura de espécies
e, por último, os que envolvem poluição. Pasmem. Todos os casos foram resolvidos da mesma forma. Ou mediante a aplicação de convenções específicas ou gerais existentes entre as partes, ou, o que é pior, mediante recomendação da Corte de que as partes celebrassem um acordo para resolver aquela questão, ou mediante a aplicação das fontes tradicionais. Meu grande motivo de júbilo ocorre quando eu descubro que em uma sentença a Corte Internacional de Justiça recorreu, por exemplo, à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que deu uma certa tranquilidade para a Corte, já que ela, desde 1982, vem recorrendo no que diz respeito à delimitação de fronteiras marítimas aos critérios fixados pela Convenção. Mas com relação aos demais casos e ao conteúdo importantíssimo ambiental que a Convenção das Nações Unidas de 82 tem, existe pouca ou nenhuma referência. Eu fiquei também bastante feliz quando descobri na sentença dada em abril desse ano, no caso da caça às baleias entre Austrália e Japão, que um dos juízes, voto vencido, fez uma menção no voto dele à CITES, a Convenção Internacional sobre o Comércio das Espécies da Flora e da Fauna Selvagem ameaçadas de extinção, mas apenas a título exemplificativo, para lembrar aos demais juízes da Corte que existe, afinal de contas, uma preocupação com a proteção de espécies. Em todos os demais casos, as bases às quais a Corte continua recorrendo são as mesmas. E nos votos vencedores, no caso das baleias, é interessante analisar os votos porque eles... aliás, não foi no caso das baleias, foi num caso muito longo que a Corte julgou, que foi o Gabisco-Vunagimados, que envolvia a construção de 2 represas no rio Danúbio. No caso Gabisco-Vunagimados, a Corte recorreu a algumas normas, alguns princípios de direito internacional que me fizeram pensar que o nosso amigo Hugo Grossos ficaria extremamente feliz. Princípios e também os nossos antepassados romanos. Princípios como de nemine ledere, princípios como pacta sunt servanda, princípios como o dever de indenizar o dano causado. São esses os princípios que a Corte continua utilizando. E quando surgem casos que realmente poderiam dar margem a uma análise, ou um aprofundamento, ou pelo menos a uma tentativa da Corte de buscar soluções próprias para as questões ambientais, normalmente essas questões acabam sendo objeto de desistência pelas partes, como foi o caso apresentado pelo Equador contra a Colômbia, em função da utilização de desfoliantes químicos, quando o exército colombiano tentava capturar membros das Farc. Esse caso, que seria um caso interessante, simplesmente foi arquivado mediante pedido das partes. Então, eu concluiria dizendo que, em primeiro lugar, eu não sou a favor da criação de um tribunal ambiental. Eu acho que este caráter multifacetado do direito internacional do meio ambiente
a existência de centenas, de mais de 300 tratados multilaterais, a existência de mais de 1000 tratados em matéria ambiental, bilaterais ou reunindo um número menor de partes, é difícil abranger isso tudo em um único tribunal internacional. O professor David Kennedy já critica essa tentativa e eu concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo, não é possível, como destacou o professor Jorge, que aquele que é o mais respeitado e o mais antigo dos nossos tribunais internacionais, se nós retirarmos, porque não é um tribunal dotado de jurisdição, a Corte Permanente de Arbitragem, continue recorrendo a fontes clássicas, a fontes que não atendem mais a todas as necessidades desse mundo complexo e interdependente no qual nós vivemos para tentar resolver questões que envolvem, afinal de contas, a nossa sobrevivência no planeta. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um anúncio que a Nature Conservancy começou a divulgar essa semana, tá? Na televisão, em que aparece o mundo dizendo: eu me adaptei, eu sofri mudanças, sofri agressões e sobreviver, mas vocês não podem sobreviver sem mim. E é exatamente isso que aparentemente a Corte Internacional de Justiça tem medo de enfrentar e de encarar essas necessidades próprias. Mas, para não terminar de uma forma absolutamente pessimista ou desanimadora, eu devo dizer que eu fiquei bastante feliz no último dia 7, quinta-feira passada. Foram eleitos novos juízes para a Corte Internacional de Justiça, e um deles foi o juiz Crawford, que é um grande inovador em termos de direito internacional. Então, eu terminaria dizendo que ainda temos esperança. Só espero que as mudanças ocorram antes, que temas como as mudanças climáticas, como a poluição, afetem as nossas vidas de forma prática. Muito obrigada. Gostaria de agradecer também a professora Elizabeth pela explanação, muito eloquente, muito brilhante, também trazendo dados muito recentes, sempre com a sua visão crítica também, ponderando sobre o assunto de tema palpitante, que é o direito ambiental. Então, também, no nome do professor Wagner e do NET, gostaria de agradecer mais uma vez a professora Elizabeth, que também está sempre prestigiando os eventos do NET. Então, é sempre uma honra receber a professora Elizabeth conosco. E eu me sinto, gostaria de externar, muito honrada por estar presidindo uma mesa de tamanha envergadura, de estar presenciando, estar aqui ao lado de ilustres personalidades. Então, para mim, realmente constitui uma grande honra. Gostaria agora, então, de conceder a palavra ao professor também da casa, também muito querido, professor Geraldo Minuti, que é professor associado do Departamento de Direito Internacional. E ele vai tratar de um assunto diferenciado e muito curioso. Eu acho que todos nós estamos muito ávidos por ouvi-lo, a respeito da urna eletrônica, Corte Constitucional Alemã e Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo. Pois é, de fato, eu não vou falar sobre Corte Internacional, não vou nem mesmo falar sobre direito internacional, vou falar sobre direito comparado e focalizando uma corte estrangeira, no caso a Corte Constitucional Alemã, e fazendo uma comparação com o Supremo Tribunal Federal, naquilo que foi uma decisão que as duas cortes, numa deliberação entre as duas cortes a respeito de um tema semelhante, que é justamente a constitucionalidade da urna eletrônica. Bom, a urna eletrônica,
como todo mundo sabe, né, facilitou muito a vida de muita gente, né? Facilitou a vida, assim, sobretudo das pessoas que trabalham na apuração de votos, facilitou a vida daquelas pessoas que têm desesperadas para saber o resultado de uma eleição, né? E resolveu uma série de problemas, assim, que assim, isso aqui não deve ter muita gente que vai se lembrar do que era o tempo em que o voto era manual, né? Mas às vezes havia problemas, assim, na hora da apuração, que as pessoas não sabiam exatamente quem tinha sido votado ali naquela cédula, né? Porque às vezes o X não saía exatamente no quadradinho correspondente ao nome, ou então na época em que a cédula vinha, o eleitor podia escolher, escrever o nome do candidato, ou o número, ou os dois. E às vezes a pessoa escreveu o nome de um candidato e o número do outro, e aí ficava aquela confusão, qual que vai valer, né? Sem contar outros problemas que nos Estados Unidos ocorreu numa das eleições, na segunda eleição do Bush, assim, em alguns estados a cédula era feita de tal forma que você não sabia quem tinha sido escolhido ali, né? Saiu o X ou por aqui que tinha que fazer, não era exatamente do lado do nome. Enfim, todos esses problemas desapareceram com o eletrônico, né? E a apuração, como nós vimos recentemente, foi sensacional, né? Porque assim, a eleição termina às 5, a gente espera dar 8 horas da noite, né, no horário de Brasília, para que o ARCO também pudesse encerrar a sua votação, e dali a pouco era fazer a apuração, e em pouquíssimo tempo a gente já sabia quem tinha sido eleito. Bom, então, sobre esse aspecto, realmente a urna eletrônica resolveu muita coisa, né? Resolveu muito problema. Agora, o problema é que esse ganho possibilitado, né, por essa tecnologia sofisticada, trouxe um problema. Porque no que a gente ganhou em presteza com a urna eletrônica, nós perdemos em transparência. Porque com a urna, com a cédula de papel, qualquer cidadão, qualquer eleitor minimamente inteligente, eu nem precisava ser muito inteligente, mas enfim, bastando ali também tinha condições de acompanhar a apuração, né, de uma eleição e fazer a contagem de votos e saber se realmente ali, quem tinha ali naquela sessão que tivesse, quem ali foi eleito, né? Então qualquer um que estivesse passando por ali poderia, né, acompanhar a apuração e saber, enfim, qual tinha sido o resultado. Agora, com a urna eletrônica isso já não é mais possível, porque a parte mais importante do processo, que é justamente a apuração dos votos, é feita por uma máquina, e é feita dentro de uma máquina. E aí você já não tem como saber se quem foi, se o resultado que saiu ali no final corresponde efetivamente à vontade das pessoas que foram lá votar. Para poder saber isso, você precisa convocar especialistas, precisa convocar auditores, enfim, técnicos, né, para poder fazer essa apuração. E assim, fazer uma auditoria de urna eletrônica não é uma coisa muito simples. Inclusive, os auditores cobram muito caro para uma auditoria dessas, né, por causa da complexidade tecnológica. Então, se de um lado a gente ganhou em presteza, se de um lado a gente ganhou em eficiência, de outro nós perdemos em transparência, né? Porque agora, assim, aquilo que um cidadão normal poderia controlar ele mesmo, né, já não pode mais. Ele precisa delegar isso para alguém, ou o Estado, ou enfim, alguma empresa privada, para poder fazer essa apuração, para saber se efetivamente estava tudo bem com aquela urna, com aquelas urnas. Então, por causa dessa falta de transparência, a Corte Constitucional Alemã julgou em 2009 inconstitucional a utilização de urna eletrônica em algumas eleições estaduais que estavam acontecendo na Alemanha naquela época. E o argumento era justamente esse, né? Que o sistema eletrônico impede que os eleitores exerçam um controle eficaz sobre a contagem de votos, porque a parte essencial, né, de uma apuração, que é a contagem de votos, não era feita por nenhuma pessoa, era feita por uma máquina. E assim, para poder saber se a máquina estava realmente trabalhando, você ia precisar de especialistas. Agora, a Corte Constitucional Alemã, ela não diz que a urna eletrônica é irremediavelmente inconstitucional, ela pode, a constitucionalidade do procedimento pode ser
restaurada, desde que haja uma forma de controle que seja acessível a qualquer cidadão. Né? E aí uma das possibilidades seria, então, o voto impresso combinado com o urna eletrônica. E aí existe, então, enfim, até onde eu pude apurar, existem dois esquemas, né, de voto impresso combinado com o urna eletrônica. Um esquema é aquele que a pessoa vai, ela vota, depois o voto que ela deu para a urna eletrônica, ele é impresso, a pessoa pega esse voto impresso, confere e deposita ela diretamente numa urna física. De modo que aí você tem uma urna física, né, com os votos impressos, e a urna eletrônica. Então, assim, a urna física com votos impressos pode ser fiscalizada por qualquer cidadão, e a urna eletrônica vai ser fiscalizada por técnico, por especialistas. Esse é um esquema. Agora, aqui no Brasil, nós tínhamos a lei 12.034 de 2009, né, que instituiu o voto impresso. Né, e isso era para valer agora, nessa última eleição. Só que o esquema dessa urna eletrônica prevista nessa lei brasileira era um pouco diferente desse que eu acabei de descrever. Nesse caso aqui era o seguinte: a pessoa ia lá, votava, depois aparecia na tela a confirmação do voto dela, ela confirmava, né, reconfirmava aquilo, aí um voto era impresso, só que esse voto era impresso, ele era depositado automaticamente na urna física. Tá? Não era logo o primeiro esquema. Então, assim, a pessoa ia lá, votava, e aí saía um voto impresso na urna física. Bom, aí vocês podem dizer, tá, mas aí vem aquela dúvida: como é que eu posso ter certeza de que aquele voto impresso foi lá para aquela urna é exatamente o voto que eu dei, se eu nem acesso a ele eu tenho? Bom, o Supremo foi, por conta de uma ação proposta pela Procuradoria-Geral da República, julgou essa lei inconstitucional, mas não foi por causa dessa aparente falta de transparência, né, desse esquema. Na verdade, os argumentos do Supremo foram muito curiosos, né, porque não se tocou nesse assunto, dessa falta de transparência. E o Supremo, os ministros do Supremo, por unanimidade, decidiram foi o seguinte: é que o voto impresso poderia levar a uma quebra de sigilo. Em que sentido? Em vários sentidos. Bom, primeiro eles fizeram uma interpretação errada da lei, porque nessa lei aqui dizia que haveria uma assinatura digital, e essa assinatura digital, a interpretação deles é que a assinatura digital era do eleitor, tá? Que obviamente não era. Ninguém fazia um troço desse, uma urna eletrônica com voto digital do eleitor que dissesse que aquele eleitor votou naquela pessoa. Não é isso. Essa assinatura digital, ela simplesmente permitia assegurar que aquele voto de papel era daquela urna. Mas, enfim, fizeram essa interpretação. E fora isso, vieram com outros argumentos do tipo: ah, tá, mas assim, então de repente a impressora pode falhar, e aí, porque a impressora pode falhar, eu vou ter que chamar um técnico para corrigir, e a hora que o técnico vier corrigir, ele vai descobrir em quem votou. Tinha essa possibilidade. A outra coisa, alegaram também que a introdução de impressoras potencializaria falhas, eu estou citando aqui, tá? E atrasaria o trabalho nas sessões e zonas eleitorais do país. Eu não sei o que isso tem a ver com ser consumidor ou não. Depois, aspas, a porta de conexão do módulo impressor abre-se a fraudes que podem comprometer a eficiência do processo eleitoral. E que depois haveria aumento de custos e demora na apuração e na divulgação dos resultados da eleição, e que se houvesse falha na impressão ou travamento do papel da urna eletrônica, aí é aquele problema que eu falei, né, seria necessária intervenção humana para solucionar o problema, e isso poderia violar o sigilo. Então, o que a gente vê comparando essas duas decisões? Né? Enquanto a Corte Constitucional Alemã, ela, diante de uma efetiva falta de transparência, ela não estava falando de uma possibilidade de falta de transparência, não, é uma efetiva falta de transparência da urna eletrônica. Por causa dessa efetiva falta de transparência da urna eletrônica, então a Corte Constitucional disse não. Assim, viola a Constituição. Mas é possível corrigir essa falha, né, com a instituição do voto impresso.
E aí o Supremo não foi diante de uma efetiva violação de direito, mas da possibilidade, né, de que o sigilo pudesse vir a ser violado por causa dessa possibilidade, por causa de questões, inclusive, ali, de natureza até administrativa. Por causa disso, a urna eletrônica, então, o voto impresso seria inconstitucional. Então, assim, enquanto a Corte Constitucional Alemã considerou o voto impresso um garantidor da constitucionalidade da urna eletrônica, o Supremo brasileiro considerou justamente o voto impresso como o ensejador da inconstitucionalidade da urna eletrônica. Então, aqui para o Brasil, para o Supremo, você teria que tirar o voto impresso para assegurar a constitucionalidade da urna eletrônica. E na Alemanha foi justamente o oposto. E aí é curioso, né, porque assim, enquanto na Alemanha assim, se prestigiou a transparência, né, aqui no Brasil não foi a transparência que foi prestigiada. No lugar da transparência, o que o Supremo Tribunal brasileiro preferiu foi prestigiar a confiança. A confiança nos responsáveis pela gestão da fiscalização, a confiança nas auditorias, a confiança na capacitação técnica, né? A confiança na integralidade técnica do sistema, foi na base da confiança. E uma confiança que, inclusive, é manifestada aqui nas palavras da ministra Lúcia, que na época também estava, ela foi relatora desse acordo, né? E na época ela era também presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E aí ela diz, aspas, a auditoria não só pode como é feita, mas ao contrário do papel, ela fica em sistemas completamente inatacáveis por quem quer que seja. Fecha aspas. Assim, com total confiança, né, da ministra. E aí, enfim, a gente fica pensando, bom, a mesma ministra que redigiu esse voto, ela era, como eu disse, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, e considerando que vários ministros do Supremo também fazem parte da Justiça Eleitoral, eu fico pensando assim, e isso aqui foi decidido por unanimidade do Supremo. Então eu fico pensando assim, se essa ideia de inconstitucionalidade do voto impresso não foi apenas para, isso é só uma interpretação minha, né? Mas é que quando a gente pensa assim, isso não é uma questão para reflexão, né? Como é que a gente pode admitir que uma corte que vai dar a última palavra, né, a respeito do procedimento eleitoral tenha juízes que também participem da justiça eleitoral? E depois você pergunta para esses juízes que vão participar da justiça eleitoral, cuja vida vai ser bem aliviada, né, com a introdução da urna eletrônica, que é retirada do voto impresso, né, como que eles vão poder fazer um julgamento de coisas a respeito de um assunto no qual eles também, de certa forma, estão envolvidos, né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que eu podia até seguir o professor. Nós no Mercosul a gente participa sempre de observação internacional, quer dizer, acompanhamento internacional de eleições. Então, no ano passado, eu fiz parte da missão Mercosul que fez o acompanhamento eleitoral nas eleições na Venezuela. Foi um período muito interessante, foram aquelas eleições que o Chávez havia morrido, e aí a gente tinha um mês, 30 dias para fazer as eleições. E um dos pontos que mais chamava a atenção e que foi uma conclusão, e não foi uma conclusão só do Mercosul, porque hoje em dia elogiar a Venezuela se torna algo um pouco complicado às vezes, né? A pessoa já aponta e fala bolivariano, está querendo implantar um regime, não sei, no Brasil, algum regime socialista, e ainda mais se associa a pessoa que trabalha no Mercosul fazendo um elogio à Venezuela, isso se torna quase que um crachá de bolivariano que a pessoa recebe. Mas o sistema deles, e o sistema não só pelo parecer do Mercosul, mas pelo parecer de várias organizações internacionais que tinham missões naquele sistema eleitoral, a conclusão era que tecnicamente o sistema deles era o mais seguro do mundo. Porque eles tinham exatamente o sistema eletrônico com a impressão do voto, e essa impressão do voto que era depositada numa urna. E tinha alguns detalhes.
é que ao final da votação, e nós participamos desse momento, de uma forma aleatória, são escolhidas urnas, que eles fazem um escrutínio automático de 30% das urnas e respaldam com o extrato da urna eletrônica. Então, automaticamente, ali já se tem uma ideia de que se aqueles votos computados, eles realmente são os votos que foram para... E situações, por exemplo, uma visita que a gente fez em uma mesa eleitoral, que uma eleitora comeu o voto impresso. E isso é um crime eleitoral, então ela foi presa, então toda uma... Parece que ela quis fazer um show para a gente. Né? Ela quis fazer um show para os observadores internacionais e resolveu comer o voto impresso, então algumas coisas assim. Mas ao mesmo tempo, numa outra perspectiva, quer dizer, é um sistema desses. E eu me lembro de ter conversado com uma representante da Corte Eleitoral argentina, e ela falando que no Brasil a gente também tem a urna eletrônica, a nossa urna eletrônica não tem o respaldo. Ela falou assim, mas a urna, o sistema eleitoral de vocês é um mamarracho, é um cambalacho. Aí eu fiquei meio assustado, né? Ela virou e falou assim, não, mas ele funciona, sabe por quê? Porque vocês confiam nele. E sabe por que vocês confiam nele? Porque os funcionários que trabalham na Justiça Eleitoral do Brasil são concursados. Eles não estão ali porque estão em cargo político, não foram indicados por partidos políticos. Então isso cria no sistema, e aí a gente começou a fazer várias considerações acerca do sistema público brasileiro mesmo. Que o concurso público, ele é uma diferença de alguns países da região e que torna o nosso sistema institucional do governo brasileiro, a forma de governar, o Estado brasileiro, ele fica alheio aos governos. E eu acho que é isso mais ou menos que acontece. Mas aí eu vim para falar de Mercosul, né? Mas eu estou dentro do Mercosul porque recentemente, foi 3 semanas atrás, eu fiz parte da missão na Bolívia, que foi a missão da eleição presidencial na Bolívia. E o sistema lá é em papel, e o escrutínio ele é feito automaticamente ao final fecha a mesa, e as pessoas que participam da votação, elas já fazem o escrutínio, já contam os votos. E eu digo para vocês que foi muito emocionante. E nós, principalmente os que eram da missão e que vinham de países que tinham um sistema eletrônico ou tinham um sistema, nós ficamos muito emocionados, porque eu estou acostumado a votar numa urna que é pim, 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 e aí sai um resultado pela app do celular. Não é? E lá não. Lá o voto, quando a gente viu aquelas pessoas engajadas na contagem do voto e falando o nome dos candidatos e aquilo sendo colocado num quadro, quem estava sendo votado naquele momento, era uma democracia muito viva, era uma democracia que arrepiou as missões, né, de observação. Então acho que tem os dois lados e eu não sei, eu prefiro confiar no nosso sistema. Eu prefiro... Talvez a adoção do sistema bolivariano, venezuelano, com a impressão do voto e uma urna de papel para fazer o respaldo, seja a nossa solução ideal. Bem interessante assim os sistemas, mas era só um depoimento assim para continuar, porque eu vim na verdade falar dos tribunais, né? Eu sei que os professores estão com horários e não se prendam. Bom, voltando, né? Eu falei sobre os temas eleitorais e falar sobre tribunais. Antes de começar a falar sobre o futuro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul e falar especificamente da cidadania no Mercosul, que é a nova perspectiva, o sistema jurisdicional do Mercosul, ele tem uma nova perspectiva agora. A gente tem um déficit democrático claro no Mercosul, se a gente faz uma observação de como funciona a organização internacional. Essa organização internacional, ela não é uma organização internacional da qual, nas negociações dos tratados ou nas reuniões, a sociedade civil ela é representada da forma como corresponderia. A gente tem na intergovernabilidade do Mercosul de uma forma bastante clara a política de chancelaria, é isso que determina a evolução da nossa organização internacional, mas ao mesmo tempo abriu-se no sistema de solução de controvérsias no Mercosul a caixa de Pandora da participação cidadã no sistema,
E essa caixa de Pandora e essa forma de participação do cidadão é feita pelo mecanismo das opiniões consultivas. Mas antes de adentrar na questão das opiniões consultivas, eu acho que é muito importante compartilhar com vocês um pouco. Eu sou um acadêmico, mas eu estou já há 3 anos vivenciando ou observando por detrás as entranhas de uma organização internacional com todas as suas dificuldades e com todos os seus dilemas e com todos os seus entraves e todas as frustrações que nos são causadas às vezes relacionadas à nossa perspectiva de integração. A gente quer se integrar e às vezes as burocracias dos estados nos impedem disso de alguma maneira. O que eu queria pontuar nesse sistema é que a gente tem de uma forma bastante clara, quando observa os tribunais internacionais, e aí é quase fazendo um resumo de tudo que a gente viu hoje dos tribunais internacionais, o que vocês têm visto nesses últimos dias, é que existe a zona etérea da academia, das perspectivas teóricas de funcionamento dos tribunais internacionais, existe a prática dos tribunais internacionais e os seus limites de atuação. Os tribunais internacionais, às vezes, são cobrados pela academia, e muitos autores de direito internacional, que exigem dos tribunais internacionais uma atuação mais concreta, mais efetiva, ou uma resposta mais dura na análise ou no julgamento de determinados casos que lhes são apresentados. Mas quando eu observo, por exemplo, e aí eu faço críticas pontuais, eu estou no ambiente acadêmico, eu não estou aqui criticando o sistema interamericano, não é isso. Mas eu quero só chamar atenção para uma questão. Eu vejo muita preocupação, por exemplo, essas cautelares que são determinadas pela Comissão Interamericana, por exemplo, e que não são cumpridas pelos estados que são objeto dessa decisão. Eu vejo com muita preocupação, porque quando a pior coisa que pode acontecer com um tribunal internacional, mas a pior coisa que pode acontecer com um tribunal qualquer, e nos tribunais internacionais isso é mais claro, é o não cumprimento da sua decisão. Porque a partir do momento que uma decisão ela é tomada e ela não é cumprida, automaticamente toda a ordem internacional, a sociedade internacional olha para aquele tribunal e se pergunta: de que serve esse tribunal? Ou para que serve esse tribunal? Se ele toma decisões e não cumpre. Aí as pessoas falam: não, mas as decisões que são tomadas por um tribunal, às vezes elas não são cumpridas, mas elas contribuem para a evolução do direito internacional. Eu até concordo, se for uma decisão de 10 decisões de um tribunal ou de um sistema de solução de controvérsias, uma não é cumprida, eu acredito nisso. Foi talvez uma decisão muito inovadora, que naquele momento não foi cumprida, mas que já pontuou de que forma a jurisprudência daquele tribunal avançaria. Então esse dilema, eu acredito que os tribunais internacionais, a grande diferença dos tribunais internacionais dos tribunais internos, e que é isso que talvez faz com que um juiz interno talvez não seja um bom juiz de tribunal internacional, é porque o árbitro ou o juiz de um tribunal internacional, ele não tem apenas o compromisso com o direito, que seria o compromisso que teria um juiz internamente. Ele tem o compromisso com o direito e o compromisso necessário da integridade do seu órgão jurisdicional. Se ele decide conforme o direito, mas a sua decisão faz com que o órgão não é cumprida e compromete a integridade do sistema, porque os estados eles param de cumprir as decisões daquele tribunal e ele deixa de ter relevância, isso é muito grave, isso é bastante grave. Sim. 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 Fontoura. Sim, mas o compromisso não é da integridade do sistema, não é a integridade material do sistema, é a integridade do cumprimento, da efetividade da sua decisão, que a sua decisão ela seja cumprida.
mas mesmo no juízo do common law, ele tem a possibilidade de determinar o uso de força policial, de alguma força do Estado, para fazer cumprir a sua decisão. E coisa que um tribunal internacional não tem. E a única coisa que o tribunal internacional tem é a força dos seus argumentos para convencer as soberanias a aderirem à decisão. É isso que ele tem. Então, a falta o ponto é o enforcement. E esse é que é o compromisso. É o compromisso em fazer com que exista a efetividade da sua decisão e a manutenção da estabilidade institucional. E a questão do sistema de solução de controvérsias, quando eu falo sistema de solução de controvérsias no Mercosul, e já adentrando ao Mercosul e falando sobre sistema de solução de controvérsias, algumas coisas eu repito todas as vezes que eu falo. E eu repito, por exemplo, que bloco não é uma palavra que nós, juristas, devemos evitar, porque não existe bloco. O que existe é organização internacional. Bloco é um termo jornalístico. Então, algumas coisas, por exemplo, outra coisa que o professor Gânio sempre fala, não existem, os estados são partes dos tratados internacionais e membros de uma organização internacional, e não membros de um tratado e partes de uma organização. Existem algumas questões terminológicas que são muito importantes. E aí, outra das coisas, fora das questões terminológicas, quando eu falo de solução de controvérsias, eu adoto uma perspectiva muito clara de que uma organização internacional que não tem um sistema institucional de solução de controvérsias não pode ser reconhecida como organização internacional. E eu digo isso porque a organização internacional, ou uma organização internacional, para ser reconhecida como tal, nós partimos da perspectiva que em determinados momentos, ou em determinadas situações, ela vai poder atuar na ordem internacional, no mesmo patamar dos Estados. Só que para ela ter essa atuação, para celebrar um tratado com outras organizações ou com Estados, essa organização internacional ela vai precisar expressar uma vontade. E uma vontade comum, a vontade comum dos seus membros, que são, em última ratio, os estados que estão por trás dela, ou os estados e as organizações que dela fazem parte. Sem um sistema de solução de controvérsias que garanta que essa vontade expressada é a vontade daqueles estados que fazem parte dela, ou seja, que garanta a estabilidade dessa vontade, que garanta que se 2 estados, um sistema que tem 5 estados, 2 possuem uma vontade internacional e 3 uma outra vontade internacional, não exista uma forma de se solucionar esse litígio, criando-se ou preservando-se a vontade internacional daquela organização, não haveria essa possibilidade. Então, o que haveria? Organizações internacionais, que nós chamamos de organizações internacionais, mas que não teriam sistemas de solução de controvérsias institucionalizados, seriam associações, tratados associativos, como se fossem tratados que muitos deles até possuem estrutura burocrática. Eu poderia dar exemplos, mas uma das vezes que eu dei exemplo de uma organização que eu não considero organização internacional, eu tive não sei se a sorte ou o azar de ter na plateia um ex-secretário-geral da organização, uma pessoa muito conhecida, que de forma muito inflamada se insurgiu contra os meus comentários, e foi um momento bastante desagradável na academia, porque as pessoas às vezes elas não conseguem entender que você pode ter opiniões distintas ao mesmo tempo e preservar o respeito, né? E aí faltou um pouco. Então eu não vou citar exemplos. O que eu posso puxar a sardinha para a nossa seara do Mercosul, que no Mercosul nós temos um sistema de solução de controvérsias. Só para vocês entenderem isso, o sistema de solução de controvérsias no Mercosul foi institucionalizado no Protocolo de Brasília em 1991. E qual é o que a gente aprende em todo o livro de direito internacional, que é a principal característica de uma organização internacional? Personalidade jurídica. Quando houve a personalidade jurídica do Mercosul? Oficialmente, em 1994, no Protocolo de Ouro Preto. Ou seja, entre 91 e 94, nós tínhamos um sistema de solução de controvérsias institucionalizado. Não tínhamos personalidade jurídica. Para mim, o Mercosul é o grande exemplo de que o sistema de solução de controvérsias é mais importante até do que personalidade jurídica formal. Porque a personalidade jurídica, como a Corte Internacional de Justiça decidiu lá na opinião consultiva que reconheceu a personalidade jurídica da ONU, ela pode ser reconhecida de forma tácita, não precisa de um acordo expresso dos Estados. Bom, esse é apenas para introduzir a perspectiva.
Não vou entrar nas fases de Olivos, é só para vocês observarem. A única coisa que eu falo, o sistema de Brasília foi o de 91, foi reformado em 2002, que criou o sistema de Olivos, que é o sistema atual de solução de controvérsias do Mercosul. A única coisa que eu quero pontuar das fases de Olivos é o seguinte: eu aceito todas as críticas. Eu aceito, por exemplo, a crítica que diz que eu trabalho num tribunal ocioso, essa eu não aceito. Por quê? O Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul realmente ele não cumpre atualmente plenamente as suas funções típicas, que seriam de solucionar controvérsias. Por quê? O número de controvérsias apresentadas é muito reduzido. Esse ano nós tivemos 2 opiniões consultivas apresentadas, as quais não chegaram a uma decisão final porque as partes retiraram a demanda, desistiram da demanda no meio. Então, aí vocês falam, nossa, mas é um tribunal que tem uma estrutura permanente e não só teve 2 opiniões consultivas esse ano, por isso que eu já aproveito para fazer propaganda, daí para quem já estiver indo embora, a gente tem os nossos projetos institucionais, a revista do tribunal, a Panorama of Brazilian Law, que vocês podem acessar, inclusive online, todos os artigos eles podem ser tão livres no revistastpr.com, e o projeto do Panorama of Brazilian Law.com, eu acho que é um projeto bem interessante, já fazendo merchandising no meio, para quem for embora já compra o produto. O Panorama of Brazilian Law não é vinculado diretamente ao tribunal, é um projeto que é uma herança do professor Jacob Dollinger de Direito Internacional Privado, que antes de ir embora para Israel, por uma série de questões, porque no nosso país quem faz 70 anos recebe a sentença de aposentadoria compulsória, tem certa dificuldade para se vincular, a continuar vinculado à academia, e ele teve essa dificuldade até que no momento ele se cansou, recebeu um convite de uma universidade israelense e vive em Israel. Nós perdemos o maior nome do direito internacional privado do Brasil na atualidade, porque nós não conseguimos alocar essa pessoa em nenhuma universidade pública porque ele tinha mais de 70 anos. Isso é uma anacronia do nosso sistema que eu não consigo aceitar. Eu sempre digo, quando eu chegar aos 70 anos, eu não tenho... tem gente que conta quantos anos tem para se aposentar. Eu não consigo nem pensar nisso, porque eu acho que se eu aposentar eu morro. A pessoa que não tem uma atividade, não é? Você vai ficar passeando, não é bem assim. Eu falava, quando eu tiver 70 anos, eu entro com uma ação pela inconstitucionalidade originária da aposentadoria compulsória. E aí eu sei que parece que agora já estão querendo mudar, né, para os ministros do Supremo e tudo, tá vendo? Então vão evitar que eu tenha esse trabalho. Mas o Panorama é outro dos nossos projetos. Eu aceito as críticas. Nós temos vários projetos institucionais, seminários. Eu estou tentando transformar o tribunal num cursinho. A gente faz atividades acadêmicas, é um centro acadêmico. Tem revista, tem seminário, tem visita técnica de universidade, atividade é o que não falta. O que nós não temos é o cumprimento das funções típicas, que seria a solução de controvérsias. E se vocês me perguntam, mas por que o tribunal não funciona? Eu digo, o tribunal não funciona e a culpa é de quem? É dos estados, porque são os estados que não provocam o tribunal e não provocam a solução de controvérsia do Mercosul. É muito interessante que às vezes eu vejo, o estado tal, o governo está reclamando das travas impostas pelo país X às importações de produtos oriundos daquele estado. Esse estado reclama, faz uma conferência de imprensa, vai para a imprensa, tem artigo de jornal, é capa de jornal, mas o estado não toma a iniciativa de provocar o sistema de solução de controvérsia do Mercosul para buscar uma solução. E aí o que eu sempre digo o Tribunal Permanente de Revisão e o sistema de solução jurisdicional, que é a terceira fase do sistema, pode ser que ele não seja usado no Mercosul. Mas os estados, os chanceleres, eles se comunicam para solucionar uma controvérsia. E aí olha, essa lei de vocês aí, ela é contrária ao Mercosul. Aí o outro chanceler vira e fala assim, realmente, ela é contrária ao Mercosul, mas olha só, esse ano a gente tem eleições. Isso é para proteger a nossa indústria de sapato. Vamos, na cúpula que a gente vai ter no fim do ano, a gente talvez se reúna e consiga chegar a um acordo sobre essa lei, esse decreto nosso aqui. E nessas negociações, gente, isso é negociação direta. É a primeira fase do sistema de Olivos. As pessoas podem dizer que o sistema jurisdicional não é utilizado, mas dizer que o sistema de solução de controvérsias de Olivos não é cumprido, isso eu já não concordo. Eu não concordo por quê?
a fase diplomática, que é a conversação entre os ministérios das relações exteriores, ela acontece. Ela acontece. Eu sei, essa crítica Bom, sobre a competência, não vou falar do que seria competência. Eu poderia ficar meia hora falando sobre a diferença de competência e jurisdição, só o título ali, porque na verdade eu adoto o termo competência porque não existe direito interno, não existe direito argentino, direito brasileiro, direito do Mercosul e direito internacional, sei lá de onde. O que existe é direito. E nós temos dentro desse direito que se comunica, o direito é um só. E ele tem que manter essa coerência universalmente. É uma exigência que a gente tem. Eu sou monista radical, eu sou muito positivista. Eu não posso falar muito, senão isso fica denunciado, não é? E aí as pessoas, elas, além de me taxarem de bolivariano por fazer elogios à Venezuela, trabalhar no Mercosul, ainda vão dizer que eu sou positivista. Então aí eu só vou agregando, não é, os adjetivos pejorativos. Eu queria falar só das opiniões consultivas, porque as outras medidas são medidas Estado. É Estado que provoca o sistema. Aí vocês falam, mas o particular também pode. Não, é um erro pensar nisso. O particular ele pode provocar a sua chancelaria, a sua sessão nacional, e se essa lhe oferecer o que a gente pode, em uma síntese muito apertada, chamar de proteção diplomática, ela assume como sua a demanda e provoca o sistema de solução de controvérsia do Mercosul. É assim que funciona. Mas aí, em 2002, eles inventaram as opiniões consultivas. E nessas opiniões consultivas, na regulamentação posterior, vocês têm as normas do Mercosul, colocaram a legitimidade. O que seriam as opiniões consultivas? É pedir para o Tribunal Permanente de Revisão uma opinião acerca de como se deve interpretar uma determinada norma no Mercosul. Então, às vezes, é um juiz ou é um Estado que vai fazer um decreto, ou é um juiz que vai decidir uma questão confrontado com o direito do Mercosul. Às vezes, para o juiz é bem interessante, porque, eu já vou adiantando, não é vinculante. A opinião do TRPR não vincula o juiz. Mas, às vezes, o juiz, se ele tomar uma decisão, num caso concreto, que vai suspender a aplicação, ou que vai dizer que é inconstitucional, ao contrário ao Mercosul, uma determinada regulamentação da Receita Federal, que vai implicar em 10 bilhões de reais de prejuízo para o governo brasileiro, talvez esse juiz lá de primeira instância, que vai ser o primeiro a gritar, ele fica um pouco receoso de sozinho falar isso para o judiciário. Aí ele vai lá, pede a consulta para o TPR diz, olha, é assim que tem que interpretar, e aí ele fala, olha, não sou eu que estou dizendo. É o Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul que disse que a melhor forma de interpretar essa norma do Mercosul é essa. O que houve na regulamentação? Os Estados, eles podem em conjunto solicitar a opinião consultiva, que já é um problema do nosso sistema. O Brasil não pode sozinho. Ele tem que, pelo meio do GMC, provavelmente fazer uma reunião e fazer o pedido de opinião consultiva de comum acordo com todos os outros estados. Os órgãos com capacidade decisória, e tomem cuidado quando fala de órgãos com capacidade decisória, as pessoas acham que órgão do Mercosul é Tribunal Permanente de Revisão, Instituto Social do Mercosul, Secretaria do Mercosul. Não. Nós somos a burocracia do Mercosul. Quem tem capacidade decisória é o Conselho do Mercado Comum, o Grupo do Mercado Comum, a Comissão de Comércio. É isso, eles aqui decidem no Mercosul. E os tribunais superiores dos estados. Isso foi regulamentado. Quando os estados regulamentaram, e vejam aí a caixa de Pandora que foi aberta sem querer. Eu tenho certeza, eu sempre falo que os estados eles não queriam isso que aconteceu, ou eles não imaginavam isso que aconteceu. Eles disseram, os tribunais superiores dos estados, e pensaram, no Brasil, o STF, quando tiver uma dúvida sobre o direito do Mercosul, ele pede uma consulta para o TPR devolve e ele decide. Só que tribunal lida com gente. Poder judiciário interno de Estado lida com pessoas, lida com gente. E houve, então, a regulamentação. E a Corte Suprema Uruguaia, por função legislativa atípica, quer dizer, por regimento interno, que lá eles chamam de acordada, eles regulamentaram. Eu não vou... Existem várias discussões sobre o objeto, mas como a gente está aqui no apertado da hora, eu vou me ater só à legitimidade. O Uruguai disse qualquer órgão do Poder Judiciário, ou seja, qualquer juiz, qualquer Câmara, pode solicitar à Corte Suprema Uruguaia a solicitação de uma opinião consultiva ao TPR.
a provocação pode ser feita. Só que a gente, na regulamentação uruguaia, fica bastante claro que ainda existe determinados parâmetros que podem ser feitos filtros, quase com juízo de prelibação, de verdade, nem de delibação, de prelibação para ser elevado lá. Na Argentina, a legitimidade foi dos juízes. E essa legitimidade dos juízes ela é explicada, dizendo de ofício ou provocado pela parte. Quer dizer, é o juiz que pede, mas ele pode ser decidido de ofício ou provocado pela parte. O Paraguai repetiu órgãos do Poder Judiciário, que foi da acordada uruguaia. Agora vejam só o que o nosso Supremo Tribunal Federal fez. Nosso Supremo Tribunal Federal, aí eu não sei se foi desapercebido, se foi... O que para o tribunal eu acho ótimo, eu acho excelente, e na verdade eu sustento a posição mais extremada disso. O Supremo Tribunal regulamenta, na emenda regimental 48 de 2012, aí eu poderia contar várias anedotas dessa emenda, que ela foi objeto de 70 ofícios para convencer o Supremo a regulamentar, que eu fui conversar depois da regulamentação, lá era o Aires Brito, que era o presidente, pedindo para fazer a difusão no judiciário brasileiro. E ele falou, não, claro, fazemos. Aí me levou lá para os assessores mas espera aí, isso aqui a gente não pode fazer não, assim, isso não tem que regulamentar. Eu falei, mas está regulamentado. Aí eles assim, regulamentado? Olha, está regulamentado, para vocês verem o grau de desinformação sobre tribunais internacionais. E aí eu tenho uma teoria, que a teoria não é minha, gente, mas eu concordo com essa teoria, de que o que não está no Vadmecum não está no mundo do direito. E é mais ou menos isso. Então uma das minhas próximas lutas é tentar inserir no Vadmecum da Saraiva, não é, o acesso às opiniões consultivas ao Tribunal de Primeira Divisão. Porque pronto, aí todos os juízes do Brasil eles vão se dar conta de que existe uma forma dele, o juiz, solicitar ao STF o envio de opinião consultiva ao TPR. Mas vejam só, e aí voltando, o que o nosso Supremo Tribunal Federal fez? Acho que para o meu deleite. Ele regulamenta dizendo juízes e partes. A interpretação que a gente pode ser feita é a seguinte: um juiz de primeira instância, se a parte solicita o envio de opinião consultiva, ele não pode denegar. Ele não pode denegar. Ele tem que mandar para o Supremo Tribunal Federal. E se ele negar, essa parte ela pode recorrer. Ela pode entrar com agravo, e aí vai para o tribunal, e do tribunal vai subindo até chegar no STF. Porque na nossa emenda regimental colocamos como um direito da parte de solicitar. É juízes e partes podem solicitar ao Supremo Tribunal Federal o envio de opiniões consultivas ao TPR. E aí, já estou terminando, porque já devo ter até ultrapassado o horário, quais seriam as nossas perspectivas relacionadas às opiniões consultivas? São várias. Foram poucas as opiniões consultivas que chegaram no nosso tribunal desde da sua primeira regulamentação. Mas percebam que a primeira regulamentação foi em 2007. 2007, 2008 e a do Brasil recentemente, em 2012. 2007 para 2014 no direito internacional não é nada. Não é nada. A gente sabe muito bem que existem tribunais internacionais que ficaram ociosos 10 anos, 12 anos até ter o seu primeiro caso. E nós já tivemos várias opiniões consultivas. Só nesse ano, 2 pedidos de opinião consultiva. O que eu digo sempre no Paraguai é o seguinte, para os paraguaios, para os advogados paraguaios, estudem opinião consultiva, especializem-se em opiniões consultivas, porque em 10, 15 ou 20 anos, se o fluxo de opiniões consultivas aumentar, porque à medida que juízes e partes dos processos perceberem que existe opinião consultiva, eles vão começar a enviar a solicitação de opinião consultiva do tribunal para o TPR. E esse fluxo tende a aumentar. Então a primeira questão eu percebo que Assunção vai se tornar uma cidade com atividade jurisdicional internacional parecida com Luxemburgo em 20 ou 30 anos. Nós vamos ter ali, mesmo se a gente ainda tiver uma estrutura arbitral, que é a estrutura atual do TPR, o fluxo de opiniões consultivas chegando a 100, 200 por ano, vai ter que ter escritório em Assunção especializado em ser contraparte não, referência, como é que a gente fala? Contato correspondente de escritórios de São Paulo, de Buenos Aires, de Montevidéu, de Caracas. Isso vai ser fato. Então, a gente percebe de uma forma bastante clara que o acesso do particular
é a chave do desenvolvimento do direito do Mercosul e vai ser a chave da atividade do futuro do Tribunal Permanente de Revisão do Mercosul. E aí vocês... E aí já é agora com uma perspectiva, eu estou terminando, uma perspectiva de esperança mesmo, assim, de esperançoso, que vai ser o grande dia que uma opinião consultiva, que é uma opinião consultiva hoje, que não é vinculante, não é obrigatória, é simplesmente é como se fosse um parecer do MP para o juiz. É uma cota do MP falando, olha, juiz, eu acho que o senhor deve decidir assim. Se o juiz quiser, ele decide, se ele não quiser, ele decide. Essa é a estrutura atual. Vai existir aquela opinião consultiva que o TPR vai falar, olha, nesse caso aqui, senhor juiz, o senhor está obrigado a atender a decisão. E nesse momento vai ser o grande momento, talvez, se a gente não tiver um Tribunal de Justiça, que o laudo vai se tornar sentença. E que por uma própria construção do fortalecimento de um tribunal internacional, a gente vai poder um dia vivenciar um processo como foi o processo vivenciado da primazia e todo lá no sistema europeu. Tenho muita esperança de que isso pode acontecer. Se alguém de alguma chancelaria tivesse presente aqui ou estiver presente aqui, pode ser que amanhã eu receba uma nota das coordenações nacionais dizendo que eu não devo fazer determinadas considerações acerca do sistema de solução de controvérsias do Mercosul, mas eu realmente acredito nisso. Eu acredito no sistema, eu acredito que os tribunais superiores dos estados, eles reformularam sem querer o sistema de solução de controvérsias do Mercosul e incluíram a cidadania. E muito interessante que a parte jurisdicional do tratado é que foi a responsável por diminuir um pouco o déficit democrático do sistema e trazer o indivíduo para o sistema de solução de controvérsias do Mercosul. Seria isso. Não se esqueçam ali do revistastpr.com, a nossa página tprmercosul.org. Professores aqui de universidades, vocês podem montar grupos de alunos para fazer visitas técnicas ao tribunal. É um programa de 3 dias que visita a Corte Suprema do Paraguai, vocês fazem uma simulação de arbitragem, tem todo um esquema que está disponível lá na nossa página. E é isso, obrigado, boa noite, muito obrigado vocês terem até 9 e tanta, né? Acho que fechando o seminário é o último, né? Muito obrigado. É verdade, tem sim, verdade. A Paula é? A outra te surpreende. A Denise está aí. O Felipe José. Raul Carlos. Alfredo. Pronto. Bem, gostaria de parabenizar os palestrantes pelas nossas conferências, pela consistência, principalmente pelo diálogo que se formou. Não foi combinado, mas houve um diálogo muito profícuo entre a palestra do professor Minuti e do professor Rafael. Então, gostaria, neste momento, de abrir para as perguntas. Professor Gami, só um minutinho. Apenas no una pregunta, simplemente un comentario muy breve. Solo um momento, nosso árbitro titular, o nosso árbitro titular pela República Oriental do Uruguai, Dr. Gami, que está aqui presente. No, me parece muy bueno que el simposio que ha sido
muy bien desarrollado. Tenemos aquí a Raguarno, ha estado en mil cosas al mismo tiempo, pero entre otras en buen desarrollo, la buena virtud de saber delegar. Todo muy bien, y la nota final, la exposición del doctor Carvalho, una nota de optimismo como corresponde a un simposio exitoso, una nota de optimismo final. Yo iba a cogerme al seguro de paro como miembro del tribunal, pero confío en que no. Retiro mi idea de ir al seguro de paro por eso. Boa noite, meu nome é Thiago. Eu queria fazer uma pergunta para o Rafael com relação a esse papel que você menciona dos juízes dos tribunais internacionais. Me parece que a decisão não seria apenas uma decisão jurídica, mas carregaria uma decisão em parte jurídica e em parte política. Aí não seria política também no sentido de participação dos Estados, de definição dos Estados em relação a determinada conduta, a determinado ato. Seria política no sentido de manutenção do próprio tribunal, ou pelo menos do sistema em que ele está inserido. Como você enxerga o risco, né, de que os tribunais não acabem por se tornar apenas um legitimador de determinadas condutas dos Estados, condutas estas que em algumas vezes podem ser efetivamente contrárias dentro de uma perspectiva jurídica dos sistemas em que eles estiverem inseridos? Bom, eu podia responder a sua questão sobre dois... Eu vou fazer. Primeiro, eu queria te perguntar, e aí vamos ver se eu não vou ser mal interpretado aqui. Em qual decisão judicial não existe um componente político? Em qual decisão judicial que às vezes interpreta um determinado princípio constitucional ou uma lei que tem uma redação um pouco mais aberta, o juiz, naquele momento, ele não só extrai a normatividade da norma, mas ele também concretiza o direito e cria direito. Isso no common law é bastante claro. No Brasil é bastante claro com o que o Supremo Tribunal Federal faz. Muitas vezes, às vezes eu fico com preocupação, porque eu acredito que enquanto eu tenho até uma teoria sobre o limite desse criacionismo, dessa concreção que faz o nosso Supremo Tribunal Federal. Ele vai conseguir fazer isso até o dia que nós resolvermos não cumprir. Até o dia que a sociedade se insurgir contra o tribunal e vai falar assim, olha, agora vocês passaram dos limites. Agora, esse ato que vocês tomaram não competiria a essa função do Estado, mas aos que exercem a outra função do Estado, que é aquele pessoal que a gente vota ali. Não acho que a gente está longe disso, mas eu acho que existe aí um componente político muito claro na decisão judicial. E esse componente, no direito internacional, ele é mais claro ainda. Eu costumo dizer que o direito internacional, a ordem internacional ou o direito internacional, nós somos o ramo mais honesto do direito, porque nós admitimos a política no direito. Nós admitimos que a gente consegue aplicar o direito até um determinado limite e que a partir daquele limite ali, o direito ele não avança mais. Concordo com você que existe o risco de uma arbitrariedade e existe um risco muito grande na ordem internacional, que é a diferença, o desequilíbrio entre atores da ordem internacional, que uma coisa é uma disputa entre a União Europeia e Estados Unidos, e outra coisa é uma disputa entre Estados Unidos e as Ilhas Marshall, a Federação das Ilhas Marshall, que eu acho que deve ser protetorado americano, não é não? Alguma coisa aí, bom, ou Fiji, ou seja quem for, existe um desequilíbrio muito grande, a gente não, e muitas vezes os próprios tribunais internacionais, no momento de decidir, eles dizem, se eu decido isso contra, ou, com certeza na cabeça do juiz internacional, do árbitro internacional, se eu decido isso contra os Estados Unidos, ele não vai cumprir.
Então, aí, não sei, encontra-se uma decisão alternativa. Concordo que existe esse risco. Mas enquanto nós não tivermos na ordem internacional um sistema de enforcement que garanta o cumprimento da decisão, talvez a gente não consiga ultrapassar isso. Agora, esse risco eu acho menor do que o risco da falta de credibilidade do tribunal por falta de efetividade da sua decisão. Porque se o tribunal ele decide talvez menos do que ele deveria conforme o direito para preservar a sua efetividade, eu acho que ele faz mais bem para a ordem internacional. Mas aí agora já estou falando aqui, Rafael, que na sua opinião estritamente pessoal e que pode ser objeto de todas as críticas contrárias possíveis e compreensíveis, e eu vou aceitar as críticas porque vai ser um posicionamento muito pontual, muito pessoal. Que seria muito mais grave ele decidir com toda a evolução e construindo um grande direito internacional de efetividade plena de direitos humanos, etc., que não vai ser cumprido pelos Estados. Que é uma coisa que o professor Jorge Fontoura sempre fala, que foi dito pelo cônsul da Inglaterra em Buenos Aires na época da Guerra do Paraguai. E ele dizia que o grande problema da ordem internacional, o grande problema da atuação internacional, é que nós estamos lidando com soberanias, e que as soberanias são cristais. E os tribunais internacionais, se a gente olha para as soberanias como cristais, eles são como algodões entre os cristais. E se você bate um cristal no outro da forma como não deveria, esse cristal se rompe. E não só ele se rompe, mas ele corta a mão também do tribunal. Então eu acho que essa que é a grande dinâmica de evitar que o cristal se rompa. Porque quando a soberania se rompe, ela até se reconstrói. Ou até fica até mais firme o material da soberania. Mas a mão cortada do tribunal, ela vai ter que ser objeto de todo um tratamento que às vezes não vai ser eficaz, e aquele tribunal pode talvez sangrar até a morte ou ter que perder a mão. Né? Então eu acho que eu entendo a sua preocupação, mas eu acho ela menor ou menos grave do que a falta de efetividade de uma decisão de um tribunal internacional. Oi, professor Rafael, tem uma pergunta breve aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião. Eu li recentemente um artigo do professor Virgílio que ele faz uma distinção teórica, né, entre dois tipos de integração. Ele fala da integração regional institucional legal, que seria aí nos moldes do Mercosul, e ele traz um outro modelo, o segundo modelo, que ele denomina integração discursiva. A integração discursiva seria a integração jurídica por intermédio de um diálogo entre as cortes constitucionais ou mesmo outras cortes dos estados. Ele faz uma pesquisa empírica breve na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ele constata que o Brasil praticamente não se utiliza, de qualquer forma, das decisões argentinas, chilenas, uruguaias, etc., como um referencial jurisprudencial ou teórico. Mas sim se utiliza muito das decisões do Tribunal Federal Alemão e da Suprema Corte dos Estados Unidos. E ele traz esse questionamento, né? Para que nós tenhamos em segundo lugar, uma integração regional institucional legal efetiva, não deveríamos nós ter, primeiramente, um interesse discursivo, ou seja, iniciarmos um diálogo, que aí ele aponta de uma forma bastante interessante. Ele fala, não deveríamos ter curiosidade, né, ou nos espelharmos em decisões de irmãos que têm situações jurídicas, situações sociais e econômicas muito próximas às nossas, para que construímos os nossos parâmetros jurídicos. E pensando nisso, eu gostaria, na verdade, mais a teor de curiosidade, saber a sua opinião sobre isso, como você vê essa questão do interesse, né, pelo direito entre os nossos irmãos aqui latino-americanos. E por fim, só gostaria de parabenizá-lo, fico muito contente com o cidadão mercosulento, secretário-geral empenhado aí na sua função. Olha, a gente poderia fazer... Eu acho que uma integração muito mais efetiva é a integração entre... Isso poderia ser tema de um outro debate, entre tribunais internacionais. Essa integração entre tribunais internacionais, ela ocorre na prática. Ela ocorre, por exemplo, que nós realizamos videoconferências entre o TPR e a Corte Centro-Americana
e o Tribunal Andino. Então, existe um diálogo entre tribunais. O fato do Cansado Trindade ter saído do sistema interamericano e ter ido para a Corte